irmãos, nós estamos hoje gravando mais uma lição do canal EBD, mais uma lição dos adultos, lição da CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Eu sou o Diácono Eduardo, estou hoje aqui com o nosso irmão auxiliar Salomão. Nós estamos falando aqui da Assembleia de Deus, a congregação em Boa Esperança, setor 2, da Assembleia de Deus em Parnamirim, sobre a direção do pastor James Costa. E hoje nós estaremos dando continuidade a mais uma lição da CPAD, lição de adultos, lição de número 8, que tem por data dia 22 de maio de 2022. O título da lição quer dizer, sendo verdadeiros. O textuário está lá em Salmo 32, versículo 2, que diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. E a verdade prática vai dizer: Jesus chamou de hipócritas as pessoas que praticam boas ações, não por compaixão ou outros bons motivos, mas para obter glória diante dos homens. Amém? Então, se você está nos assistindo, se ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aí, clica aí no botão se inscrever, ativa o sininho para você poder receber as notificações e em primeira mão estará recebendo aí a notificação de cada novo vídeo que estaremos postando aqui nesse canal. Amém? Que seja bênção para você e para todos nós. Então, a lição de hoje, sendo verdadeiros, vai mostrar como o verdadeiro cristão deve ser, deve agir, qual a atitude que um verdadeiro cristão deve ter, sendo verdadeiro, sendo genuíno, não agindo com falsidade, com hipocrisia, como nós vamos comentar aqui nessa lição. Aí o salmo, o textuário que aqui foi lido, Salmo 32, versículo 2, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Que o Senhor não imputa maldade, a quem o Senhor não responsabiliza aquela pessoa pela maldade que ela faz. Uma pessoa que não há engano, cujo espírito não há engano, uma pessoa verdadeira, uma pessoa que vive de acordo com a palavra de Deus, os ensinamentos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos deixou na nossa Bíblia Sagrada. O texto bíblico está lá em Mateus, capítulo 6, do versículo 1 ao 4. Se você é professor ou professora que está nos assistindo, vai fazer essa leitura juntamente com seus alunos na sala de aula. E nessa lição, nós iremos ter alguns objetivos aqui a ser tratado durante essa lição, nos 3 tópicos. No primeiro, nós vamos contrastar o ato de dar esmola com a hipocrisia. No segundo, nós vamos colaborar no auxílio ao próximo sem alarde. E no terceiro, nós vamos concluir que Deus contempla o bem que realizamos. E na introdução, o autor da lição vai nos dizer: o ensinamento de Jesus no Sermão do Monte tem o objetivo de fazer com que sejamos seguidores de Cristo, comprometidos com os valores do reino de Deus. Uma consequência de quem vive esses valores é buscar ser aprovado por Deus e não aplaudido pelos homens, além de vigiar contra a hipocrisia. Nesta lição veremos que Deus condena a hipocrisia de pessoas que praticavam boas ações, não por compaixão ou outros bons motivos, mas para obter glória diante dos homens. Então, o verdadeiro cristão ele não se preocupa em estar fazendo boas obras simplesmente para aparecer, para mostrar para as pessoas que ele é uma boa pessoa. Muitas vezes a pessoa faz uma boa ação para querer mostrar que mudou, mas muitas vezes aquela pessoa não mudou, não houve uma transformação, não houve um arrependimento na vida daquela pessoa, e aquela pessoa está ali, muitas vezes, com hipocrisia que nós vamos ver no próximo tópico, o significado, mas com fingimento, e o Senhor não quer isso, tanto que nós vamos ver mais à frente, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 9, ele vai dizer que o amor de vocês não seja fingido, tem que ser um amor verdadeiro, um amor genuíno, um amor porque nós sabemos que Cristo nos amou primeiro e assim nós devemos amar o nosso próximo.
É verdade, a paz do Senhor, Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Vou dar só um reforço aqui para você, olha, se inscreva aí, tá certo? Esse canal também ele comenta a lição dos jovens e dos adultos também. O primeiro tópico da lição tem como tema o ato de dar esmolas e a hipocrisia. Ele vai definir, que é o primeiro ponto, a definição de hipócrita. A definição, o que seria essa palavra como definição? No grego, a palavra para hipócrita significa alguém que interpreta um papel, um personagem ou uma obra teatral, certo? E o uso dessa palavra no Evangelho de Mateus caracteriza o hipócrita como uma pessoa cujos atos pretendem impressionar os observadores. Quer dizer, o que ele faz é para conseguir aplauso, conseguir impressionar as pessoas, para que as pessoas possam dar crédito, possam dar valor a ele. Quer dizer, ele não faz com objetivo para a glória de Deus, não, ele faz com objetivo para a sua glória. A gente vai ver ao longo da lição. Em Mateus 6, o hipócrita está em contraste com a pessoa de fé, cujo relacionamento com Deus é secreto. Olha só o contraste. O que anda em fé, o que anda com Deus é em secreto, é em segredo, é a sua intimidade com Deus. Mas o hipócrita não, é o contrário. Ele faz as coisas, ele anuncia, ele divulga. Olha, eu faço isso, eu aconteço. É diferente, porque ele está puxando a glória que é para ser de Deus, está puxando para si. Isso é importante. Ele faz para mostrar que é capaz, certo? Ninguém sabe o que há no íntimo do ser humano. Somente Cristo que conhece a natureza humana. Então, olha, ninguém escapa. Ninguém escapa. A pessoa pode enganar uma pessoa que está próximo a ele, está próximo, está ligado a ele ali. Ou as pessoas através de quem está próximo, quem está vendo, escutando, posso enganar, alguém pode enganar. Mas a Deus ninguém engana. Porque a Bíblia diz que Deus sonda os nossos corações. Ele sabe da intenção do coração, o que a gente está planejando no oculto de nós mesmos. Então ele sabe. O cristão que deseja vencer a hipocrisia tem de ter seu coração preenchido pelo amor de Cristo. Então só se vence essa hipocrisia, só se vence o coração hipócrita com o amor de Deus que preenche os nossos corações. Com esse amor real no coração, não há como um cristão praticar uma coisa e anteriormente ser de outra forma. Quer dizer, se ele não há como um conflito de ideias, não, de maneira nenhuma. Porque o que ele pratica de acordo com o seu coração. Um coração amoroso, um coração cheio da unção de Deus. Aqui foi só uma definição de hipócrita, irmão Eduardo. Amém. O segundo subtópico nós vamos falar sobre a justiça pessoal. Por intermédio da justiça pessoal, os discípulos de Jesus deveriam viver diferentemente dos fariseus, os quais projetavam em suas práticas religiosas mostrar ao público sua grande, entre aspas, espiritualidade. Foi nesse particular que Jesus disse, lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 1, guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para seres vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto a vosso Pai que está nos céus. Então, aquela pessoa que procura fazer algo para mostrar para as pessoas que está fazendo algo de bom, para que as pessoas possam lhe elogiar, possam chegar com palavras que possam inflar o seu ego, aquela pessoa já está recebendo seu galardão ali. Diferente daquela pessoa que faz em oculto, faz em secreto, como o irmão Salomão aqui bem falou. Ninguém está vendo, mas aquela pessoa está fazendo bem, mas Deus, nosso Pai que está no céu, Ele está vendo todas as coisas e Ele se agrada de atitudes dessa maneira. A gente vai ver mais à frente, no versículo 17 do capítulo 6 também de Mateus, Jesus Cristo falando, que quando nós formos jejuar, não devemos fazer como os fariseus,
que ficavam entristecidos, com a cara triste, para mostrar para as pessoas que estavam jejuando, né? Para as pessoas olhassem e falar, olha, aquele ali está jejuando, né? E o Senhor falou, não, vocês não façam como ele, vocês lavem o rosto, lavem a cabeça de vocês, o cabelo, para dar uma boa aparência, não para mostrar que você está fazendo alguma coisa. Os discípulos de Cristo que vivem seus ensinos são conscientes de que nenhum ato de justiça pode ser praticado com a intenção de glorificação pessoal. Tudo o que fizermos deve ser para a glória de Deus. Tomemos todo cuidado, pois a tentação de exibir a justiça pessoal poderá surgir em nossos atos piedosos de oração, jejum e oferta, né? Então, tudo que nós fazemos deve ser somente para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Nós não devemos fazer para nós mesmos. Não estaremos fazendo para receber o galardão aqui na terra, né? Mas nós fazemos tudo para a honra e a glória de Deus. Amém. Vamos adentrar no nosso terceiro ponto ainda do primeiro tópico. Segura aí. Tem como tema as 3 práticas da ética cristã. Olha, quando se refere à ética cristã, é de uma grandiosidade sem tamanho, sem precedente, porque é imenso. As 3 práticas da ética cristã. O apóstolo Tiago falou que a religião verdadeira tem como marca o serviço ao próximo, que também é um culto a Deus. Quer dizer, quando nós vimos aqui em Tiago, falando sobre essa verdadeira religião, diz assim, Tiago 1:27, a religião pura e imaculada para com Deus e o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então essa é a verdadeira religião, certo? E essas atitudes, vocês estão vendo que são atitudes de um verdadeiro cristão, aquele que anda com Cristo, que pratica o verdadeiro evangelho de salvação e de libertação. Ele diz aqui na lição, Jesus deixa claro que nesse serviço cristão não pode faltar a oferta, a oração, o jejum. Por quê? Porque esses 3 são as 3 práticas da ética cristã. Como diz aqui, é interessado ao observar que as 3 práticas da ética do serviço cristão envolve nossos bens, que é a oferta, certo? Nosso espírito, que é a oração. Quando se refere ao espírito, se refere ao nosso espírito de pleno acordo com Deus, em comunhão, em oração constante, certo? O nosso corpo, que é o jejum, certo? Então são atitudes provenientes de um coração quebrantado, de um coração que nasceu de novo, certo? E são direcionados a Deus, ao próximo e a nós mesmos. São atitudes que vai para Deus, que é para honrar a Deus. Toda a honra e toda a glória é para Deus, não para nós, certo? A oração e jejum e a oferta são atos piedosos que, quando praticados com sinceridade e verdade, tem um reconhecimento do Senhor. Quer dizer, quando é praticado com sinceridade, com verdade, tem o reconhecimento do Senhor. E o nosso galardão não é aqui na terra, é no céu, entendeu? Quem busca a sua recompensa aqui já recebeu o seu galardão. Quem busca a recompensa das pessoas, crédito com as pessoas, porque faz alguma coisa, então ele já recebeu o seu galardão. Bom, concluímos aqui o nosso primeiro tópico da lição, que tem como tema o ato de dar a esmola e a hipocrisia. A gente viu a definição de hipócrita, vimos a justiça pessoal e vimos agora as 3 práticas da ética cristã. Amém. Entrando no segundo tópico, né? Nesse segundo tópico nós vamos colaborar no auxílio ao próximo sem alarde, né? O segundo tópico vai dizer auxiliando o próximo sem alarde. E o primeiro subtópico, qual é a motivação do teu coração? Né? Nós devemos fazer essa pergunta a nós mesmos. Né? Qual é a motivação que nós temos em nosso coração para ajudar o próximo, para fazer a obra de Deus, né? Para ajudar
no trabalho da igreja? Qual é a verdadeira intenção que nós temos no nosso coração? Será que é para satisfazer o nosso ego? Se é para adquirir uma posição diante dos homens, diante de um departamento, de uma igreja, né? Então nós devemos saber qual é a nossa verdadeira motivação, e a nossa motivação sempre deve ser Cristo, né? Sempre deve ser o reino de Deus para o nosso trabalhar aqui nesta terra. E o autor vai dizer: a prática da generosidade para com alguém é bíblica e há tempos estava presente na lei de Deus. A gente vai ver lá no Velho Testamento vários exemplos, lá em Levítico, Deuteronômio, Jeremias, vários exemplos de que a generosidade deve ser uma atitude do verdadeiro cristão. Como também nos ensinos de Jesus, no Novo Testamento também, lá em Lucas, em João, em Gálatas, nós vamos ver exemplos disso. O verbo hebraico para generosidade é gamal, que significa resolver completamente, recompensar, repartir, fazer algo para alguém, agir generosamente. Teologicamente, a generosidade expressa gratidão por algum benefício recebido. É preciso, porém, entender que às vezes, aparentemente, uma pessoa pode demonstrar um ato de generosidade com motivos errados, pois a mão pode dar uma oferta, um presente, mas a motivação oculta do coração pode ser outra. O crente deve buscar ser sincero na sua contribuição, fazendo isso na íntima satisfação de sua mente e no Espírito de Cristo, pois ele sabe a motivação do seu coração quando estende as mãos para dar. O próprio Jesus Cristo falou que é melhor nós darmos, do que receber. A melhor coisa é dar do que receber. Então, o verdadeiro cristão que entende o propósito de Deus na sua vida, o propósito de amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, acaba sendo uma consequência na vida dele atitudes de generosidade. Tudo isso devido, não vindo de nós mesmos, mas do Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós, que cremos, que aceitamos a Cristo Jesus como o único suficiente Salvador. Se algum de nós temos alguma coisa boa, isso não vem de nós mesmos, vem de Deus, através do seu Espírito Santo em nossas vidas. Então, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém. O segundo ponto do segundo tópico tem como tema o que buscamos quando auxiliamos o próximo. A intenção do coração é importantíssima. O que buscamos? Por que auxiliamos as pessoas, ajudamos? Qual é a intenção disso aí? A gente viu um pouco antes na lição que Deus sonda o nosso coração, Ele sabe de tudo. Entendeu? Então, ele pergunta aqui, o autor da lição chega a perguntar o que buscamos quando auxiliamos o próximo. Ele diz aqui, o discípulo de Cristo não busca se promover quando se dispõe a ser generoso para com o próximo. Não tem interesse em chamar a atenção de ninguém. Mas olha a condição, o discípulo de Jesus, que é discípulo de Jesus, ele tem a característica de Cristo, ele se parece com Cristo. A pessoa vê de cara que ele é um cristão, ele é um discípulo porque ele se parece com Cristo. Todavia, a sua beneficência e a sua generosidade são atos piedosos praticados. Olha só a diferença de quem anda com Cristo, de quem se parece com Cristo, certo? E são atos piedosos praticados como parte essencial da religião pura para com Deus. Então, olha só a diferença, veja só. Na lição diz assim: Jesus adverte a respeito de qualquer um que age em busca de receber louvores de outros, ou transforma atos piedosos em atos profanos. Quer dizer, ele faz alguma coisa, mas ele consegue transformar atos piedosos em atos profanos. Agir dessa maneira será visto por Jesus como um hipócrita. Olha só,
agir dessa maneira será visto como para Jesus como um ato hipócrita. Ele não chega a essa atitude, não chega às maneiras de Cristo como um cheiro suave, não. Chega como um cheiro forte que não faz a vontade do Senhor, que não é bem recebido. Nosso Senhor deixa claro que a nossa justiça deve ultrapassar a deles. Caso não seja assim, não teremos parte no seu reino. Mateus capítulo 5 vai falar sobre isso. Mateus capítulo 5, versículo 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. De maneira nenhuma, de modo nenhum. Então, a justiça tem que ultrapassar, tem que exceder a dos escribas e fariseus, porque eram povos que faziam coisas para mostrar às pessoas que faziam. Olha, Senhor, eu oro não sei quantas horas por dia, mas fulano não ora. Eu dou esmola, o Senhor está aqui, eu estou dando esmola. Dava esmola e anunciava para os quatro cantos. Então, são pessoas que, a Bíblia diz, se não exceder, se não ultrapassar, jamais a gente vai entrar no reino dos céus. Não tem entrado no reino dos céus. Então, o que buscamos quando auxiliamos o próximo? O que buscamos? É uma pergunta. E essa pergunta deve ser você que deve responder no seu íntimo do seu coração. Bem, lembrando nessa aula que essa justiça dos fariseus, ela só é excedida através do amor. Se não tiver amor, não tem como. Exatamente. Só através do amor você consegue exceder a lei, aquilo que está escrito. Verdade. E o terceiro subtópico do segundo tópico, fala a maneira de ofertar segundo Jesus, né? Como é que se deve ofertar? Você está dizendo que eu não devo ofertar? Não, a oferta deve ser feita, a generosidade deve existir, mas Jesus Cristo ele nos orienta de como fazer isso, né? Até de como fazer uma oferta. O autor diz assim: no ato de ofertar, devemos ter todo o cuidado necessário para não buscar louvores ou não louvarmos a nós mesmos. Quando ofertamos, não devemos tocar trombetas, né, como Jesus Cristo falou em seu texto, em Mateus no capítulo 6. É claro que a referência que Jesus fez a esse toque foi metafórica, que quer dizer tornar público, né? Quando Jesus Cristo fala que as pessoas não deveriam tocar trombetas para anunciar que vão fazer uma oferta, né? Quanto à forma correta de se ofertar, Jesus disse que isso deve ser feito de duas maneiras. Primeiro, sem alarde público, e segundo, essa doação deve ser voluntária e discreta. Então não deve haver alarde. A doação, a generosidade que nós devemos fazer não precisa ser demonstrada, né? A gente vê muitas pessoas publicando vídeos no YouTube, nas redes sociais, né? Falando, vou ajudar uma pessoa ali, vou gravar o vídeo agora, eu vou comprar uma moto para ela, eu vou comprar um carro, vou filmar aqui, né, para todo mundo ver. Mas aquela pessoa, no final das contas, o que ela quer mesmo só são curtidas, né? Só são likes, visualizações, né? E não a intenção verdadeiramente de fazer uma generosidade. É claro que existem pessoas generosas, mas muitas vezes as pessoas se deixam, né, que os elogios venham ofuscar o ato de generosidade daquela pessoa. E a gente vai ver o Senhor Jesus Cristo falando lá em Mateus 6, no versículo 3, que diz assim: mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, né? Então, para mostrar assim que deve ser algo discreto, até o ponto de esconder uma mão da outra, que a mão esquerda não veja a sua mão direita dando, ofertando uma generosidade, né? Para mostrar o quão discreto deve ser uma generosidade que nós devemos fazer. Amém. Concluímos, né? Nosso segundo tópico. Segundo tópico. Maravilha. Vamos dar início ao nosso terceiro e último tópico, que tem como tema: Deus contempla o bem que realizamos. Então, Deus contempla o bem que realizamos. O primeiro ponto do terceiro tópico diz assim: o Deus que
tudo vê. Já foi comentado aqui um pouco antes sobre essa onisciência desse Deus, né? Que tudo vê, que Ele sabe de tudo. Glória a Deus por isso, que Ele sabe de tudo. E nós servimos a esse Deus. Diz assim, a lição, um dos atributos divinos é a onisciência. Deus é descrito nas páginas das Sagradas Escrituras como aquele que tudo vê, aquele que não existe surpresa, nenhum desconhecido. Ninguém pega Deus de surpresa, nem um desconhecido para Ele. Ele sabe de tudo, Ele vê tudo. A Bíblia diz que não cai uma folha sequer sem a sua ordem, sem a sua permissão. Então tudo está ao seu controle. E Deus fala até para você hoje, fala para você que durma tranquilo, descanse, que Deus está no controle de tudo, Ele sabe de tudo. Então é esse Deus que nós pregamos e que nós ensinamos, que tudo está ao seu controle. O que nos dá segurança é que até aquilo que vamos pedir, Ele já sabe. Olha só, Mateus 6 aqui fala sobre isso. Mateus 6, 8. Mateus 6, 8 diz assim: não vos assemelhei, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vós necessitareis antes de vos pedires. Quer dizer, vosso Pai sabe de tudo. Antes que você possa pedir ou pronunciar alguma coisa, Ele sabe o que você necessita, o que você precisa. Antes mesmo de você pensar em orar, em pedir ao Senhor, sabe? E Mateus aqui, capítulo 6, versículo 8, ele expressa muito bem sobre isso, certo? Então, é esse Deus, meu Eduardo, que nós servimos. O Deus que tudo vê, sabe de tudo. Amém. E o segundo e último subtópico, fala o Deus que recompensa. Deus contempla o bem que nós realizamos e não devemos esperar nada de ninguém. Nós devemos fazer uma generosidade, uma contribuição, uma ajuda, uma oferta para alguém, mas no secreto. O Senhor está vendo todas as coisas e Ele recompensa aos seus filhos, aquele que dá com alegria. O nosso Deus, Ele contempla tudo, em especial o bem que fazemos. O escritor da carta aos Hebreus diz que nosso Deus não é injusto para se esquecer da nossa obra e do trabalho da caridade que foi mostrado para com o seu nome. Está lá em Hebreus, capítulo 6, versículo 10. Já quando os homens aplaudem qualquer ação feita por outros homens, eles não conhecem a causa, o motivo que os impeliu a tal ação, pois vem somente aquilo que lhes foi manifestado exteriormente. O Senhor, pelo contrário, Ele vê o que está no coração. Samuel, quando o Senhor mandou ele até a casa de Jessé, que ali ele ia ungir um rei, Samuel, quando ele viu ali a Eliabe, aos filhos de Jessé, que eram mais fortes, mais formosos, já queria consagrar o rei, mas o Senhor falou para ele que não era aquele, que Samuel ele via o exterior, mas o Senhor ele conhecia o coração do homem. Então, nós muitas vezes podemos até nos iludir com alguém que possa estar fazendo algo, que possa ser um benefício, uma ajuda, uma contribuição, mas a intenção no coração daquela pessoa somente Deus é que sabe. Quando um crente procura fazer algo apenas para que outras pessoas vejam, está desprezando os ensinos verdadeiros de Cristo, que especificamente afirmou que nada deve ser feito para receber aplausos dos homens. Ademais, ainda age como se Deus não estivesse atento a tudo que Ele faz. Os verdadeiros servos do Senhor são conscientes de que quem recompensa é Deus, por isso praticam suas obras no anonimato, em secreto, por amor ao Pai, e por sempre quererem agradá-lo em tudo. Tudo que nós fazemos é em prol do Reino de Deus, é para Deus.
O salvo em Cristo deve lembrar que Deus irá recompensar cada um segundo de seu procedimento. Portanto, é sempre bom fazer o bem, lembrando de que aquele que sabe fazer o bem e não faz, está pecando. É o que nós conhecemos como pecado da omissão. Aquela pessoa que no momento em que ela pode fazer o bem, né, e não faz, é um pecado de omissão. A gente pode ver isso na parábola do bom samaritano, né, quando passa um sacerdote e vê um homem que tinha sido assaltado, espancado ali, jogado. O sacerdote passa, olha e vai-se embora, né? E ali também passa um levita, olha aquele homem naquela situação e vai embora. Eles tiveram a oportunidade de fazer algo, de ajudar aquela vida que estava ali no chão, e assim não fizeram, né? Então eles pecaram, cometeram o pecado da omissão. E depois veio um samaritano, né, e que não se comunicavam com os judeus, e ali ele ajuda aquele homem que era judeu. E ali a parábola mostra que nós devemos sim ajudar sempre ao próximo. Sempre que nós tivermos a oportunidade, nós devemos sim ajudar aos necessitados. Amém. Concluímos aqui esta lição tão grandiosa, né? A conclusão, ela nos fala assim, que aprendemos com Jesus, principalmente nesse trecho aqui que fala, Jesus falando no Sermão do Monte, aprendemos nessa lição que devemos andar na verdade, que sejamos honestos, certo? E a nossa justiça tem que ultrapassar a dos escribas e os fariseus em amor, que é, como o irmão Eduardo falou aqui, que é a base, é o que sustenta, certo? Em todos os aspectos devemos jamais buscar a exibição. Em todos os aspectos tem que ser Cristo, tem que ser mostrado. Toda a glória, toda a honra tem que ser para Cristo. Para a conclusão da lição, eu espero que através dessa aula, como o Eduardo aqui, você possa ter trazido para você uma luz e possa ter aprendido com a palavra do Senhor. Te agradeço pela sua atenção, te peço que você se inscreva no canal, deixe seu like. Quando você deixa o likezinho, o YouTube ele entende que é um bom conteúdo, é um conteúdo relevante, e assim ele vai passando para outras pessoas. E assim o Evangelho de Cristo ele é proclamado aos quatro cantos da terra. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Deus te abençoe. Amém.